Olá, pessoal, tudo bom? Bom, na aula passada a gente viu que, para analisar as vias metabólicas e compreender a relação entre elas, é necessário que a gente analise essas vias metabólicas dentro de um contexto maior, dentro do contexto do organismo como um todo. Principalmente quando se trata daqueles organismos multicelulares que possuem divisão de trabalho entre diferentes tecidos e diferentes órgãos. E como que ocorre a coordenação do metabolismo, dos diferentes metabolismos que são exercidos por esses diferentes órgãos e tecidos, é feito por sinais hormonais. Então, esses hormônios, eles interagem entre si para coordenar e decidir qual será o destino daquelas moléculas orgânicas que servem como combustível, tanto para a produção de energia como para fornecimento de intermediários de esqueleto carbônico para a síntese de compostos celulares. Então, como que ocorre essa integração hormonal para regulação, coordenação do metabolismo energético é o tópico da nossa aula de hoje. A coordenação do metabolismo nos mamíferos ela é realizada pelo sistema neuroendócrino. Nesse sistema, uma determinada célula percebe uma alteração no ambiente ou no próprio metabolismo e secreta uma substância, um mensageiro, que é percebido por uma outra célula e ali, ao identificar esse mensageiro, essa célula modifica o seu metabolismo, respondendo e adaptando àquela nova condição. Esses mensageiros químicos, eles podem ser de dois tipos. Eles podem transmitir informação a curta distância e a longa distância. No caso da sinalização neuronal, tá, os mensageiros químicos são chamados de neurotransmissores. E eles agem somente a curta distância, na fração de micrômetros. Então, um neurotransmissor é secretado por um neurônio ali na fenda sináptica e é captada pela rede neural dos outros neurônios ali ao redor, ao seu lado. No caso da sinalização hormonal, os mensageiros são chamados de hormônios. Eles são secretados na corrente sanguínea e percorrem distâncias maiores de 1 metro ou mais até atingir a célula-alvo. Tirando essa diferença anatômica da distância de ação desses mensageiros, neurotransmissores e hormônios são basicamente a mesma coisa. Inclusive, alguns hormônios podem também funcionar como neurotransmissores, como é o caso da adrenalina. Então, pessoal, hormônios são o quê? Hormônios são pequenas moléculas ou proteínas produzidas em um tecido, liberadas na circulação e transportadas a outros tecidos, onde eles vão ser percebidos pelas células através de receptores, tá? E ali vão alterar a atividade celular. Esses hormônios coordenam as atividades metabólicas dos vários tecidos e órgãos. Pessoal, todos os hormônios agem por meio de receptores. No caso dos hormônios peptídicos e amínicos, que é a insulina e o glucagon, que são hormônios chaves na regulação do metabolismo energético, que a gente vai ver hoje, eles se ligam a receptores que estão presentes na superfície da célula, na membrana celular. Esses receptores são proteínas que reconhecem esses hormônios e eles se ligam com alta afinidade. Isso permite que as células respondam a esses hormônios mesmo que eles estejam sob baixa concentração na corrente sanguínea. Cada célula vai ter seu espectro de receptores para responder a um espectro diferente de hormônios. Mas células diferentes que possuem o mesmo receptor para aquele mesmo hormônio podem responder de formas diferentes, ou seja, a ligação, o reconhecimento daquele hormônio por aquele receptor na superfície da célula pode provocar mudanças no metabolismo completamente diferentes em duas células diferentes. Como que acontece isso? É a última característica importante para a gente saber aqui. O sinal hormonal ele é amplificado dentro da célula. A ligação de um hormônio a um receptor leva à síntese de mensageiros secundários dentro da célula, por exemplo, um AMP cíclico, que é um mensageiro secundário bastante comum nos mamíferos. Então, a ligação de uma molécula de hormônio leva à síntese de várias moléculas de AMP cíclico, e esses AMP cíclicos podem agora provocar mudanças, fosforilação, algum tipo de regulação nas enzimas do metabolismo, ou em enzimas que vão regular outras enzimas do metabolismo. Ou ainda, esses mensageiros secundários podem entrar dentro do núcleo e, assim, provocar a transcrição de novas enzimas, aumentando a quantidade de enzimas dentro do metabolismo e, assim, regulando o metabolismo daquela célula. Bom, nós vimos que no metabolismo energético a molécula central é a glicose. Inclusive, alguns órgãos só se alimentam de glicose, como é o caso do cérebro.
Então, a manutenção de concentrações constantes, né, uma concentração constante de glicose no sangue é importantíssimo para o organismo. E isso é mantido através de uma interação hormonal, principalmente entre insulina e glucagon, também com participação de adrenalina e cortisol. Após uma refeição, por exemplo, a glicose no sangue ela aumenta bastante. E isso promove a secreção de insulina pelo pâncreas. A insulina, ela sinaliza para os tecidos, principalmente para o fígado, músculo e tecido adiposo, de que a glicose sanguínea está alta, e aí esses tecidos captam a glicose do sangue e armazenam essa glicose na forma de reserva, na forma de glicogênio ou na forma de triacilglicerol. Após um período longo de jejum, após um exercício intenso, quando a glicose do sangue cai, o glucagon é secretado pelo pâncreas, e o glucagon sinaliza para os tecidos de que está faltando glicose no sangue e os tecidos começam a liberar glicose através da degradação do glicogênio, através da síntese de glicose pela gliconeogênese no fígado ou pela oxidação de gorduras nos tecidos adiposos. Então, uma vez que a glicose aumenta na concentração sanguínea, isso é um estímulo para a síntese de secreção de insulina pelo pâncreas. A insulina, ela vai estimular a captação de glicose nos tecidos do fígado, do músculo e do tecido adiposo. Como? Induzindo a síntese de mais proteínas que fazem esse transporte de glicose para dentro das células. Uma vez dentro das células, essa glicose é fosforilada em glicose 6-fosfato. E aí a insulina estimula a conversão dessa glicose 6-fosfato em glicogênio, numa forma de estocar aquele excesso de glicose do sangue na forma de glicogênio. Como que ela faz isso? Inativando a glicogênio fosforilase, que participa da degradação do glicogênio, e ativando a glicogênio sintase, que promove a síntese de glicogênio. A glicose, então, que não é exportada para o cérebro, para outros tecidos, e não é utilizada para a síntese de energia no próprio fígado, ela é convertida em acetil-CoA. A insulina, ela estimula a glicólise, oxidando a glicose 6-fosfato em acetil-CoA. Considerando, então, que está havendo um excesso de glicose no sangue, então tem mais acetil-CoA do que sendo consumido para a produção de energia no metabolismo do fígado, esse aumento na concentração de acetil-CoA estimula a via de síntese de ácidos graxos. E aí esses ácidos graxos são exportados para o tecido adiposo na forma de triacilgliceróis em lipoproteínas, as VLDLs. E lá no tecido adiposo, a insulina também estimula a síntese de triacilgliceróis a partir dos ácidos graxos vindos dessas lipoproteínas, e assim o excesso de glicose presente no sangue é estocado na forma de triacilglicerol no tecido adiposo. A síntese de glicogênio ela é induzida pela insulina tanto no fígado quanto no músculo também, tá, gente? Bom, então resumindo, a insulina ela promove a conversão do excesso de glicose sanguínea em glicogênio no fígado e no músculo e em triacilgliceróis nos tecidos adiposos. Como que ela faz isso? Regulando a atividade de enzimas chaves nessas vias metabólicas. Então, por exemplo, ela aumenta a captação de glicose nos músculos e no tecido adiposo, aumentando a síntese de transportador de glicose, a GLUT4. Ela aumenta a síntese de glicogênio no fígado e no músculo, como? Aumentando a atividade da glicogênio sintase e reduzindo a atividade da glicogênio fosforilase. Ela estimula a glicólise e a produção de acetil-CoA no fígado e no músculo, aumentando a atividade da fosfofrutoquinase e do complexo da piruvato desidrogenase, lá na glicólise. E ela estimula a síntese de ácidos graxos no fígado, estimulando a acetil-CoA carboxilase e a síntese de triacilglicerol no tecido adiposo, aumentando as lipases lipoproteicas. Após algumas horas depois da ingestão de carboidratos, após uma refeição, os níveis da glicose na corrente sanguínea caem, né, devido à oxidação dessa glicose pelos tecidos, principalmente pelo cérebro e músculos, né? E aí isso foi um estímulo para a secreção de glucagon pelo pâncreas. O glucagon, ele vai inibir a oxidação dessa glicose e vai estimular a síntese de novas moléculas de glicose a partir das reservas. E nos mamíferos, principais formas de reserva de glicose são glicogênio e ácidos graxos, triacilgliceróis. Então, o glucagon ele vai inibir a glicólise, como inibindo
enzimas chaves da glicólise, que são, nesse caso, a frutose 1,6-bifosfatase e a piruvato-cinase, e vai estimular a gliconeogênese, isso lá no fígado, tá, gente? Estimulando a fosfofrutoquinase e a pep-carboxicinase, que são enzimas chaves da gliconeogênese. E ele também vai estimular a degradação do glicogênio, das reservas de glicogênio do fígado, como ativando a glicogênio fosforilase e inativando a glicogênio sintase. Lá no tecido adiposo, o glucagon também vai estimular a degradação das gotículas de triacilgliceróis, ativando a perilipina e as lipases, que são enzimas que degradam esses triacilgliceróis, e os ácidos graxos e o glicerol resultante são exportados para o fígado e para outros tecidos. Tudo isso para quê? Para poupar a glicose para o cérebro, que é um órgão que gasta bastante energia e que só funciona, na maior parte das vezes, à base de glicose, tá? Então, o glicerol proveniente da degradação dos triacilgliceróis no tecido adiposo, ele volta para o fígado e pode entrar na gliconeogênese para a síntese de mais glicose, e os ácidos graxos são transformados em corpos cetônicos. E durante um período de jejum prolongado, após a glicose estar em concentrações muito baixas, os corpos cetônicos podem ser utilizados pelo cérebro para a produção de energia, tá? Em condições de jejum muito severo, o glucagon também pode estimular a degradação de proteínas, principalmente proteínas do músculo ou proteínas do fígado que não estejam sendo muito utilizadas para a produção de piruvato, que também pode entrar na gliconeogênese para a produção de glicose. Então, resumidamente, o glucagon ele causa um aumento da glicose sanguínea por estimular a síntese e a liberação de glicose pelo fígado e a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo. Ele faz isso como? Aumentando a degradação de glicogênio no fígado, através da estimulação da atividade da glicogênio fosforilase e da inibição da glicogênio sintase. Ele diminui a glicólise lá no fígado, inibindo a fosfofrutoquinase, e estimula a gliconeogênese, através da estimulação da pep-carboxicinase e da frutose 1,6-bifosfatase, diminuindo a piruvato-cinase. Essa gliconeogênese pode estar utilizando aqui no aminoácidos, glicerol e oxalocetato. E ele estimula também a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo, estimulando assim a atividade das lipases, e também estimula a cetogênese no fígado, fornecendo corpos cetônicos para o cérebro, se caso necessário. O organismo ele é coordenado no sentido de manter uma concentração de glicose relativamente constante no sangue, fornecendo assim constantemente glicose como fonte de energia para os órgãos. Mas o que acontece quando a gente entra em jejum? Tanto no jejum curto, mas quanto num jejum mais prolongado. Em algumas horas depois de se alimentar, sem se alimentar, a glicose no sangue ela cai e a principal fonte de glicose passa a ser a reserva de glicogênio no fígado. Então, esse glicogênio hepático ele é degradado, transformado em glicose que cai na corrente sanguínea e é fornecida para os outros órgãos e tecidos, principalmente para o cérebro, que prioriza a glicose como fonte de energia. E aí o fígado ele passa a funcionar, manter o seu próprio metabolismo a partir de proteínas e de triacilgliceróis. Então, proteínas dos tecidos, principalmente dos músculos, que não estão sendo usadas, que não são indispensáveis naquele momento, são degradadas lá no fígado, gerando amônia, que depois é excretada na forma de ureia pela urina, e os alfa-cetoácidos entram no ciclo do ácido cítrico como intermediários desse ciclo, alimentando a via da gliconeogênese. O fígado, então, sintetiza glicose, que cai na corrente sanguínea e vai ser fornecida para os diversos tecidos e para o cérebro. E aí o fígado também passa a utilizar a acetil-CoA, proveniente da degradação de ácidos graxos vindos da reserva de triacilglicerol dos tecidos adiposos. Esse acetil-CoA também pode entrar aqui na via do ciclo do ácido cítrico, né? E também alimentar a via da gliconeogênese. Depois de um período muito prolongado de jejum, dias sem se alimentar, o que acontece? Começa a faltar intermediários do ciclo do ácido cítrico e esse acetil-CoA não consegue mais entrar aqui nesse ciclo. Por quê? Uma grande quantidade de oxalocetato passa a ser exportada para a via da gliconeogênese.
Então, grande quantidade de oxalacetato sendo desviado do ciclo do ácido cítrico começa a faltar intermediários para esse ciclo funcionar. E aí, esse acetil-CoA, que não consegue mais ser utilizado nesse ciclo, começa a se acumular. O acúmulo de acetil-CoA estimula a síntese de corpos cetônicos, de alfa-hidroxibutirato, que é então exportado pela corrente sanguínea para ser utilizado pelo cérebro. E o cérebro então se adapta à utilização de corpos cetônicos. O excesso de corpos cetônicos acaba sendo excretado pela urina. As principais formas de reserva, então, nos mamíferos são proteínas, triacilgliceróis, são, assim, em maior quantidade, triacilgliceróis, né, estocados nos adipócitos. Em segundo lugar, glicogênio, estocado no fígado e nos músculos. E em terceiro lugar, as proteínas. Um homem saudável de 70 quilos, por exemplo, ele tem reservas, nessas 3 fontes de reserva, né, ele tem reservas energéticas para conseguir manter seu metabolismo por alguns meses, por até 3 meses. E um homem obeso, de, vamos dizer, 140 quilos, ele tem reservas que podem bancar todo o gasto energético do seu organismo por mais de 1 ano, por até 14 meses. Bom, então, resumindo, hoje nessa aula a gente viu qual que é o conceito de hormônio, mecanismo de ação hormonal, principalmente daqueles peptídicos, que é o caso da insulina do glucagon. Vimos como que ocorre a interação hormonal no metabolismo energético e o papel, mais especificamente, o papel da insulina e o papel do glucagon. E, por fim, os ajustes metabólicos que ocorrem no organismo durante o jejum. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.